Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Com alguns minutos de atraso, estamos iniciando a nossa transmissão dessa quarta-feira, desse culto em que estaremos trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração e, mais uma vez, sendo grato a Deus pela oportunidade de estarmos entrando no seu lar por meio dessa tecnologia à nossa disposição. Eu dou graças a Deus pela sua vida que está nos acompanhando, que tem participado dos nossos cultos todas as quarta-feiras, todos os domingos, que tem estado presente na escola bíblica nos nossos domingos pela manhã, diretamente lá da residência do pastor Alex. Graças a Deus por sua vida e pelo seu interesse de se manter conectado, apesar das circunstâncias que estamos vivendo, em que nós estamos por causa dessa situação de saúde no mundo, por causa dessa pandemia, estamos vivendo esse isolamento social. Mas esse isolamento social não significa que nós não possamos estar juntos. Então, mais uma vez, graças a Deus, aqui estamos neste culto de quarta-feira. E hoje nós temos um convidado especial, que é quem vai nos trazer a palavra, diretamente lá nos Estados Unidos, o pastor Daniel Barcelos, ele que vai trazer a palavra para nós esta noite. Mas eu gostaria logo de antecipar a você que ao final da mensagem do pastor Daniel Barcelos, nós estaremos de volta para encerrar este momento aqui no Espaço Betel de Águas Claras, onde eu tenho alguns avisos importantes para passar para você. Então, portanto, não desligue ao final da mensagem do pastor Barcelos, para que você possa receber os avisos que teremos lá no final. Para começar, para fazermos essa abertura nesta noite, eu gostaria de começar com o Salmo número 125, que diz assim: os que confiam no cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem ao Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que praticam a maldade, paz haverá sobre Israel. Paz haverá sobre a cidade, paz haverá sobre o Brasil, porque a nossa segurança, a nossa confiança está no Senhor. Amém, queridos? Pai, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pela vida do pastor Daniel Barcelos, que estará nos trazendo a palavra agora aos nossos corações. Assim, Senhor, fala conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, gostaria de lhe cumprimentar com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Dar graças a Deus também pela oportunidade de dirigir, de transmitir uma palavra ao seu coração neste momento. E também agradecer ao pastor Botelho por essa oportunidade. O que eu gostaria de refletir com você um pouco é sobre o seguinte tema: o que será que a crise do coronavírus irá revelar sobre a nossa personalidade mais adiante? Agora, no decurso da crise e quando ela tiver passado, o que é que essa crise vai falar sobre nós mesmos, lá no nosso íntimo, o que nós somos, dentro de cada um de nós? Isso vai aparecer mais adiante ou desde já? Eu gostaria de basear minha reflexão a partir de um trecho da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6,45 diz assim a palavra de Deus: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, aqui Jesus está explicando que não é tanto a situação que faz com que as pessoas ajam de uma maneira A ou B, bem ou mal. Ele explica que as pessoas reagem ao que está acontecendo de acordo com o que está no seu coração, de acordo com o que está no seu íntimo, dentro delas. Nós estamos vivendo agora uma crise muito grande, uma pandemia, uma coisa que é inédita na nossa geração, há mais de 100 anos que não vemos algo assim. Como será que nós estaremos reagindo? O que será que está saindo de dentro de nós acerca disso? O que é que nós estamos externalizando diante desses momentos de crise e de dor?
As pessoas agem de maneiras diferentes diante de crises. Uma mesma crise, uma mesma situação, as pessoas agem de uma forma melhor ou pior. A Bíblia tem exemplos disso, e eu gostaria de analisar alguns exemplos da Bíblia e depois passar alguns exemplos da vida prática. Por exemplo, a Bíblia conta a história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Lázaro havia morrido na cidade de Betânia, numa aldeia chamada Betânia, e Jesus demorou 4 dias para chegar até lá. Ao se aproximar da aldeia, foi anunciado para as irmãs Marta e Maria que Jesus estava se aproximando. Marta se levantou para ir ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou em casa. Quando Marta chegou onde Jesus estava, houve um diálogo com Jesus. Jesus explicou a ela que ele era a ressurreição e a vida, porque ela havia dito: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E houve uma confissão de fé da parte de Marta, que ela cria que Jesus era o Filho Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E a partir daí ela foi chamar Maria. Maria, então, ouvindo Marta chegar, Marta disse para Maria: Maria, o mestre te chama, está aqui e te chama. E Maria, então, se levantou e foi ao encontro de Jesus. E quando chegou perto de Jesus, disse a mesma coisa que Marta havia falado: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, vendo o estado de Maria, um estado de depressão, apático, que não tinha tido nem ânimo, não havia tido nem ânimo de se levantar para vir encontrá-lo, Jesus comoveu-se e não dialogou com Maria. Não disse nada, não argumentou com ela. Por quê? Maria não estava em condições de raciocinar. Não havia nada que ela pudesse entender naquele momento. A personalidade dela era diferente da personalidade de Marta. Nenhuma das duas esperava o que se seguiu. No momento seguinte, aconteceu a ressurreição de Lázaro. Marta ainda deu indício de que havia crido que algo assim poderia acontecer, quando disse assim: mas Senhor, eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele fará. Mas, quando mandou tirar a pedra, ela reagiu dizendo que já estava morta há 4 dias. Jesus então ressuscitou a Lázaro e houve grande alegria. Mas a reação das irmãs foi completamente diferente. Não chegou a ser oposta, mas foi bem diferente. Pessoas reagem de maneira diferentes numa mesma situação. Algo mais radical ainda aconteceu no tempo de Davi. Naquela situação em que Davi fugia de Absalão, Absalão estava dando um golpe de estado para derrubar o seu pai do trono, para tomar posse do reino, e Davi fugia de Jerusalém, subia o Monte das Oliveiras para atravessar o Monte das Oliveiras em direção à parte baixa, lá onde fica o Mar Morto, para atravessar o Jordão. E quando ele estava atravessando o Monte das Oliveiras, encontrou um camarada chamado Simei. Simei era da tribo de Benjamim, a mesma tribo que Saul. Simei então começou a atirar pedras em Davi, chamando-o de sanguinário. Morre, sanguinário, bem feito. Você é um homem que derramou sangue, que você tomou conta do reino, você não preservou a vida dos descendentes de Saul, e começou a amaldiçoar Davi. Era o que estava no coração dele: ira, raiva, rancor. E externalizou isso tudo para com Davi. Davi não permitiu que fosse feito nada com Simei, continuou a viagem, desceu ao outro lado da Monte das Oliveiras, desceu até o Vale do Jordão. Quando chegou a Manaim, lá apareceu uma outra pessoa, um grupo de outras pessoas, entre elas uma pessoa chamada Barzilai. Barzilai apareceu de uma maneira completamente diferente. Ele também soube que Davi estava fugindo de Absalão, mas agora ele foi trazer para Davi camas, vasilhas de barro, utensílios para serem utilizados no acampamento, além de passas, pasta de figo, e pães e muitos alimentos para que Davi e seus homens pudessem ficar supridos. Isso mostra 2 reações diferentes, uma cheia de rancor e ódio e outra amparando a Davi,
trazendo a ele condições de se manter enquanto enfrentava aquela rebelião. Em nossos dias, nós observamos também a mesma coisa. Ao longo da história, nós vemos a mesma maneira, pessoas reagindo de diferentes maneiras. E aqui fica na nossa mente a pergunta: diante dessa crise do coronavírus, como é que eu estarei reagindo? Como é que o meu íntimo estará se manifestando, externalizando? Uma das coisas que me vem à mente, que eu me lembro muito bem de maneiras diferentes de pessoas reagirem na mesma situação, foi quando uma carreta virou lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, na BR-101, no trecho próximo de Niterói, que liga Niterói a Manilha. Uma carreta virou e, quando ela tombou, o motorista e o ajudante ficaram presos nas ferragens, ficaram presos dentro do caminhão. E algumas pessoas pararam os seus carros pela rodovia e começaram a tentar tirar o motorista e o ajudante de dentro do caminhão. Outras pessoas também pararam seus carros, mas começaram a saquear o caminhão. Não ajudaram a tirar o motorista e o ajudante. Poderiam ter ajudado, poderiam ter facilitado, mas eles preferiram saquear o caminhão. Note que não eram pessoas pobres, não eram pessoas famintas, elas estavam de carro. Pararam seus carros na rodovia para se aproveitar da situação e lucrar ao máximo, mesmo que isso pudesse custar a vida daquele motorista e de seu ajudante. São formas diferentes das pessoas reagirem diante da situação. Ou seja, o homem bom, a pessoa boa, tira do seu bom tesouro que está no coração um bom comportamento. Aquele que é mau, tira um mau comportamento de seu coração. Outra coisa que me vem à mente é o que aconteceu na época da Alemanha nazista, quando as pessoas eram levadas, os judeus eram levados para os campos de concentração. Havia cerca de 300 campos de concentração que os nazistas mantinham voltados para exterminar os seus inimigos e principalmente para exterminar judeus. Ali morreram cerca de 6 milhões de pessoas. Uma dessas pessoas que foi levada para esse campo de concentração foi um pequeno adolescente, um adolescente judeu ortodoxo chamado Elie Wiesel. Elie Wiesel não é o Witzel, não confunda com um parentesco do governador de estado. Elie Wiesel, ele depois se tornou um ganhador de prêmio Nobel, escreveu vários livros. Um de seus livros, chamado A Noite, ele descreve os horrores do campo de concentração. O que ele passou ali. Nesse livro ele conta que o momento que marcou um ponto de inflexão, onde ele perdeu a sua fé, foi ao presenciar o enforcamento de alguns prisioneiros. Entre eles, um pequeno adolescente como ele, talvez mais novo ainda. E ele descreve ali e disse ali: naquele momento a minha fé acabou. Naquele momento Deus morreu. Porque eu clamei dentro de mim mesmo: onde é que está Deus nesse momento? Sabe onde é que estava Deus? Deus estava naquela forca. Deus morreu. A partir daí, ele descreve apenas as mesmas cenas, agora destilando amargura. Uma amargura que permeia todos os seus livros, permeia a sua obra. Ele perdeu a fé ali. Também no campo de concentração havia uma outra pessoa, num outro campo de concentração, chamada Corrie ten Boom. Corrie ten Boom não era judia. Corrie ten Boom é para que eles não fossem mortos pelos nazistas, não fossem deportados, enviados para campos de concentração e fossem mortos. Algum tempo depois ela foi traída, a família foi traída. E foi traída por um outro holandês que soube daquela circunstância de sua doença, uma mistura de tifo com tuberculose, provavelmente. Ela disse para a irmã: não existe abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Ali, no campo de concentração, Corrie ten Boom e a irmã tiveram a sua fé avivada, ao invés de a perder, como Elie Wiesel perdeu. O que é que marcou a diferença? Corrie ten Boom conta no seu livro Refúgio Secreto
de quando, numa inspeção, elas tiveram que ficar despidas diante dos guardas. E havia aquela zombaria por parte daqueles homens, cheios de crueldade. E uma vergonha muito grande, um constrangimento muito grande. E Corrie ten Boom comentou com a irmã a certa altura, dizendo assim: Betsy, o nosso Salvador também estava despido quando foi morto. Naquele momento ela percebeu uma identificação do que Jesus tinha passado na cruz com o que ela estava passando. Ela percebeu que Jesus sabia o que ela estava sofrendo. E isso fazia uma diferença muito grande. Fazia toda a diferença. Ela sabia que Deus conhecia o sofrimento dela, porque Deus também, na pessoa de Jesus Cristo, havia sentido o mesmo constrangimento. Agora ela não precisava ter dúvidas sobre o amor de Deus. Ela não precisava perguntar onde está Deus, porque ela sabia que Deus estava ali com ela. Ela sabia disso. Ela percebeu isso. Deus deu sinais disso claramente no seu coração, quando ela percebeu a identificação com Jesus Cristo. Depois que saiu do campo de concentração, foi libertada por um engano providencial, um erro administrativo, porque por causa da sua idade era para ter sido morta junto com as demais prisioneiras. Ela, algum tempo depois, escreveu um livro chamado Refúgio Secreto, e depois foi transformado em filme esse livro, depois escreveu Andarilha para o Senhor, no total de pelo menos 9 livros. A tônica desses livros era o perdão, não a amargura. Do seu coração havia saído coisas boas, porque era uma pessoa que do bom tesouro do seu coração tirava coisas boas. Elie Wiesel, do seu coração, tirava a amargura. O que é que fazia essa diferença? Nessa crise que nós estamos vivendo agora, nós vemos tantas coisas acontecendo. Antes mesmo de abordar o que acontece nessa crise, por que determinados casais, quando enfrentam uma dificuldade muito grande, se separam e outros se unem? Nos filmes é comum nós vermos os casais se unirem para enfrentar uma adversidade grande ou para enfrentar um drama da morte de alguém ou a enfermidade de um dos cônjuges. Mas na vida real é diferente. Na vida real é muito diferente. Uma estatística aqui dos Estados Unidos mostra que 70% dos casos de separação não são devido a adultério nem violência doméstica. 70% dos casos de separação são devidos a cônjuges que não querem mais conviver com um cônjuge doente, que estão com uma doença crônica ou terminal. Por que pessoas agem de maneira diferentes em uma situação semelhante? Por causa do seu coração, por causa do que há no seu coração. Nesta crise do coronavírus, podemos ver a mesma coisa. Pessoas existem que se oferecem para fazer compras para idosos, a fim de que eles não precisem ir ao supermercado. Outras se oferecem para, usando seus telefones, prestarem serviços de alerta, suporte, apoio emocional. Voluntários das igrejas distribuem cestas de alimentação ou para levar uma boa literatura na casa das pessoas, para que as pessoas tenham uma literatura saudável e desfrutar e sejam edificadas. E fazem isso correndo o risco de serem contaminadas. Outras pessoas, no entanto, começam a divulgar notícias falsas, espalham mentiras, fabricam fake news. Outros transmitem sem nem sequer averiguar a veracidade daquilo, ou transmitem uma notícia que só traz uma falsa esperança. Já houve inclusive flagrante de pessoas contaminadas passando saliva no corrimão dos ônibus para tentar contaminar outras pessoas. Aqui na minha cidade, em Boston, foi presa uma pessoa que simulava espirro em cima de comida num restaurante. Para quê? Para contaminar os outros. Mas se você vai dizer assim, mas isso é maldade. É maldade. É uma maldade que está no coração. A pessoa má, do seu mau tesouro do coração, tira coisas más. A violência doméstica tem aumentado aqui. Aumentou 40% a violência doméstica aqui, no Brasil também.
A situação aqui nos Estados Unidos é muito pior do que no Brasil, tanto em número de casos, quanto por causa da deficiência econômica dos brasileiros, da maioria absoluta dos brasileiros que estão aqui. E temos muitos problemas. Numa reunião com um embaixador, que é cônsul aqui no Consulado Geral de Boston, o que ele pediu para as igrejas foi dar atenção às famílias, por causa dos casos de famílias abandonadas e violência doméstica. Por que isso? Mau tesouro tira-se más coisas. O que é que essa crise vai revelar sobre nós quando ela passar? A Bíblia conta a parábola do bom samaritano. Jesus contou essa parábola. E nessa parábola tem um sacerdote e um levita que passam pela pessoa que foi atacada e estava desmaiada lá no chão, padecendo, ferida. Mas o sacerdote e o levita se deixaram de dominar pelo medo, pela indiferença. Pode ser que haja ainda assaltantes por aqui, não vou parar aqui. Ou então, não, esse camarada aí talvez merecesse, é castigo de Jeová. E não quiseram cuidar da pessoa, foram embora. O bom samaritano é que deixou-se dominar por amor ao próximo e foi lá e socorreu aquela pessoa. Pessoas diferentes, com reações diferentes, numa mesma situação. O que é que isso vai mostrar para nós no futuro? Lembrei agora do caso do acidente que matou aquele jornalista Ricardo Boechat, um homem tão famoso. O helicóptero que estava com ele teve uma pane, tentou fazer um pouso de emergência e colidiu com um caminhão. Ao colidir com o caminhão, ele já tinha pulado do helicóptero, já tinha sido jogado para fora do helicóptero, e quando o helicóptero caiu, começou a pegar fogo. O caminhão desgovernou e o motorista ficou preso nas ferragens. 4 pessoas. As outras pessoas todas ficaram apenas filmando, fazendo uma live para transmitir pelas redes sociais. E a mulher, uma senhora que estava tentando tirar o motorista, ficava dizendo, pelo amor de Deus, venham ajudar, venham ajudar. Não foram. Quando eles acabaram de resgatar o motorista, ela percebeu que aquela pessoa que tinha caído do helicóptero ainda estava viva e correu lá para ajudá-lo. Mas agora já era tarde, tinha passado tempo demais. As outras pessoas poderiam ter socorrido o Ricardo Boechat e talvez ele tivesse sobrevivido. O que é que faz com que as pessoas reagem de uma maneira ou de outra? Todos nós temos dentro de nós mesmos coisas boas e más, impulsos bons e maus. Quando é que o impulso bom triunfa sobre o impulso mau? Quando é que nós damos lugar a ele? Para que o impulso mau, aquilo que é do mau tesouro, prevaleça, nós não precisamos fazer nada. Basta seguirmos a vida. Nós já temos maldade dentro de nós mesmos. Todo mundo tem um pouco de maldade, ou um pouco de bondade, ou muito de um ou de outro. Mas a maldade tende a triunfar se você não tem Deus na sua vida. Por outro lado, existem pessoas que têm Deus na sua vida e mostram um comportamento voltado para o amor de Deus, mesmo que essa pessoa não seja um frequentador de igreja, mesmo que não seja. Em contrapartida, muitas vezes existem frequentadores de igreja que são divulgadores de fake news, que destilam ira, destilam raiva. Quando Deus enche o coração das pessoas, as ações e as palavras mostram que, mesmo correndo risco, essas pessoas mostram solidariedade pessoal para com aqueles que estão sofrendo. Mostram que estão perto, querem ajudar. Estão tirando coisas boas do bom tesouro que há em seu coração. Qual é o segredo para nós agirmos da maneira correta? De uma maneira que glorifique a Deus, de uma maneira que mostre bondade. O segredo para não se deixar levar pelo desespero, pela amargura e pelo medo numa crise é lembrar que Deus sofreu o que nós sofremos e Ele está presente. Deus conhece exatamente o sofrimento que nós estamos passando e Ele está presente. Corrie ten Boom, no campo de concentração, se lembrou que Jesus havia sido despido de suas roupas e havia sofrido o mesmo tipo de constrangimento que ela. Existe uma tetraplégica, uma pessoa que está aleijada, completamente paralítica
do pescoço para baixo, chamada Johnny. Ela escreveu um livro em que ela descreve a queda, o mergulho que ela deu quando ela bateu com a cabeça numa areia, numa praia rasa, e ao bater com a cabeça teve uma lesão na coluna e aquilo a deixou tetraplégica. E ela, com o tempo, tinha a esperança de voltar logo a andar. Quando foi perdendo a esperança, ela foi ficando cada vez mais amargurada, cada vez mais chateada. Mas havia amigas que vinham visitá-la. Um dia uma amiga dela disse assim, para com isso, Johnny. Para de reclamar, não precisa você falar assim desse jeito. A amiga depois até ficou arrependida de ter falado assim. E a Johnny começou a dizer, mas eu não posso nem me mexer. Eu gostaria de me mexer pelo menos um pouquinho. E a amiga disse para ela, Johnny, Jesus também esteve pregado na cruz, ele também queria se mexer e não pôde se mexer. Aquilo saiu no impulso, mas aquilo entrou no coração da Johnny e ela começou a refletir, é mesmo, Jesus sabe o que eu passei, Jesus sabe o que eu sofri, ele sabe exatamente, ele passou por uma situação idêntica e até morreu no meio de dores. Aquilo a fez mudar de posição, mudar de inclinação, e ela percebeu que Jesus havia sofrido como ela e estava presente no que ela estava sofrendo. Deus sabe o que nós sofremos. Deus sabe exatamente o que nós passamos. E Ele se identificou conosco. Ele está presente perto de nós. Jesus encarnou como Deus e como Deus Ele veio ao mundo. E como homem, que era uma encarnação do próprio Deus, Ele sofreu e sabe da nossa angústia, do nosso medo. E Ele está presente. Deus está presente. E isso faz toda a diferença. No momento de sofrimento, o que importa realmente não é você saber quem é o culpado, se são os chineses, os laboratórios ou o governo. Não, isso não vai atenuar o sofrimento. Saber a razão por que nós estamos sofrendo, se é que é possível descobrir isso, também não atenua o sofrimento. Mas existe uma coisa que atenua o sofrimento, que nos dá consolação, que nos conforta e no meio da dor nos faz ficar confiantes. Jó descobriu isso. Jó estava amargurado. Jó não entendia por que estava sofrendo. Jó falou muita coisa que talvez eu e você não tivéssemos condições ou coragem para falar para Deus. No final do livro, Deus aparece para Jó. E Deus não dá satisfações a Jó. Deus não explica nada para Jó. No entanto, Deus apareceu. Deus manifestou-se. Deus reagiu. E Jó percebeu isso. A presença de Deus marcou diferença na vida de Jó. É isso que faz diferença. Saber que Deus está junto. Saber que Deus está conosco. Saber que Deus se identifica, sabe o que nós sofremos. Não podemos saber as razões, mas saber nos consola. No Salmo 91, verso 15 diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Esse ele é você e sou eu. Eu não sei se vou ser contaminado pelo coronavírus. Não sei, eu faço parte do grupo de risco. Não sei como iria reagir. Não sei como vai acontecer com meus pais, com minha família, com meus amigos. Já perdi um amigo vítima do coronavírus. Mas esse amigo que eu perdi, ele sabia, ele percebia que Deus estava com ele e ele consolava a sua família. Isso faz diferença, saber que Deus está conosco. Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Isso faz toda a diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele percebeu isso. 3 vezes, quando ele orou sobre um determinado espinho da carne, que ele não revela o que é. E graças a Deus que ele não revela, porque senão nós poderíamos focalizar que sendo aquilo ali, tudo bem, mas em outros casos não se aplica. Não, ele revelou que era apenas um espinho na carne. E nós podemos saber então que qualquer que seja
esse espinho na carne, na vida dele ou na nossa, a resposta para nós suportarmos isso é: a minha graça te basta, que Deus falou para ele. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo percebeu então que Deus estava presente com ele. O poder de Deus se aperfeiçoava, a graça de Deus se aperfeiçoava naquela fraqueza dele. E ele dizia assim, por isso é que eu quero cada vez ser mais fraco, eu quero confessar todas as minhas debilidades, porque aí eu percebo quão sou fraco e quão dependente eu sou da graça de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, a sensação de abandono no meio do sofrimento, de que Deus nos abandonou, é completamente falsa. Ela é completamente falsa. É como uma miragem no deserto. Ela não é verdadeira. Deus está conosco. Naquele filme Indiana Jones e a Última Cruzada, tem uma cena em que o Indiana Jones tem que atravessar um abismo e ele olha para o abismo, mas ele lembra que tem que fazer aquilo no ato de fé e ele dá um passo de fé em direção ao abismo. Quando ele dá o passo de fé, ele cai de nível e ali acaba a ilusão de ótica. E a ilusão de ótica fazia com que ele visse apenas um abismo e não uma ponte de pedra que havia ali. Deus pode não estar visível para você de alguma maneira, mas Ele está dentro de você, lhe fortalecendo. E aí você toma uma decisão. Diante da presença de Deus na sua vida, da graça de Deus lhe fortalecendo, o que é que a crise do coronavírus vai revelar acerca de você? Que você perdeu a fé, como Elie Wiesel, ou que percebeu que Deus é sempre maior do que o abismo, como a Corrie ten Boom? Depois da crise do coronavírus, vai ficar revelado que você foi indiferente ao sofrimento dos necessitados, dos outros, do próximo, como na parábola do samaritano fizeram ali o levita e o sacerdote, ou você vai socorrer quem está próximo de você da maneira como lhe for possível? No final das contas, você vai perceber como apenas mais um que reclama, fala do que não entende, espalha notícias que não sabe se são verdadeiras ou não, faz ironia com quem é voluntário para ajudar, ou irá revelar que você foi uma pessoa que se aproveitou da crise para aprofundar a sua vida com Deus, a sua relação com Deus, e dar um viés prático da presença de Deus na sua vida, descobrindo maneiras de ajudar o próximo? Neste momento, a minha oração é para que Deus lhe leve a ser uma pessoa que aprofunde a relação com Ele, que aprofunde a sua intimidade com Ele, e você seja tão cheio de Deus, tão cheia de Deus, que de dentro do seu coração jorre um bom tesouro, o bem para você, são seus familiares e aqueles que lhe são próximos. Que Deus lhe abençoe. Mas nós vamos então fazer uma oração de encerramento, dar aqui os avisos. Então vamos, queridos, fazer os avisos finais aqui. Olha, dê uma olhadinha no nosso grupo, lá no grupo dos membros da igreja, tem uma mensagem sobre a ajuda que a igreja pretende dar a algumas instituições. O que acontece, irmãos? Tem algumas instituições que estão precisando de ajuda, estão faltando recursos para manterem as suas funcionalidades, o seu funcionamento. São instituições sérias que a igreja reconhece, são instituições que a igreja reconhece que são sérias e que estão precisando dessa ajuda. Então o pastor Ismael está encarregado de cuidar desse assunto. Você pode fazer a sua doação em dinheiro, você pode pedir para o pastor Ismael passar aí para pegar, se você não puder transferir, mas de preferência que você pudesse fazer a transferência online, e esse recurso será utilizado para comprar os materiais que essas instituições estão precisando, como álcool gel e coisas parecidas, materiais de limpeza. Normalmente são instituições que cuidam de idosos, né? São asilos que cuidam de pessoas idosas, que não têm de onde tirar esses recursos, e a igreja vai ajudar essas instituições. Vamos escolher uma instituição dessas e dar o nosso apoio. O pastor Ismael tem melhores informações, você pode falar diretamente com ele pelo WhatsApp, e veja também a mensagem que está lá no grupo, e faça a sua parte, se você puder. Nós teremos a nossa escola bíblica no domingo pela manhã, diretamente da casa do pastor Alex, às 9h30 da manhã,
e depois da aula bíblica, da escola bíblica, da EBD, para os adultos, nós temos também a programação específica para as crianças, pelo Ministério Poli, e às 18h30 nós teremos aqui o nosso culto e esperamos que Deus nos ajude, que nós tenhamos uma transmissão tranquila, que não tenhamos tantos problemas como nós tivemos hoje, tivemos no domingo passado. Ore a Deus por isso. Ore a Deus para que a gente consiga contornar esses problemas técnicos que nós temos lidados com eles aqui, para que a gente tenha uma transmissão fluida, uma transmissão tranquila, e você seja abençoado pela presença do culto, pela presença da nossa reunião aí no seu lar, e que a palavra de Deus chegue a você, chegue ao seu coração, e a gente consiga manter esse contato. Amém, queridos? Nós vamos agradecer a Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado, Senhor. Apesar desses pequenos problemas, obrigado por este recurso de podermos estar em contato com os nossos irmãos nesse período, nesses dias, por essa transmissão online. Pai querido, graças te damos por isso, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos, dá a todos nós o restante de semana abençoado. Continua nos guardando e livrando, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus agora e sempre. Amém.